Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos e as irmãs nesse domingo, dia 6 de junho, já estamos chegando na metade do ano e precisamos continuar orando. Aqui em casa nós estamos vivendo uma situação difícil, com uma pessoa muito amiga nossa, quase irmão, né, que precisou ser internado, né, na UTI, né, por conta da Covid. O nome dele é Luiz, coloque nas suas orações. Né? Precisa muito das nossas orações. Mas esse nosso tempo de estudo da palavra de Deus, esse nosso tempo de examinarmos, né, mais detidamente um trecho das Escrituras, e a lição de hoje tem como título Graça Divina e Resposta Humana. E o texto da nossa lição se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, dos versículos 12 ao 18. O objetivo da nossa lição de hoje é evidenciar a centralidade da graça no processo de salvação e santificação e a importância da resposta humana a essa graça. Desde muito cedo na experiência cristã, nos deparamos com a palavra graça. E conhecendo ou não esse conceito, ela atua na vida humana, especialmente quando nos entregamos a Deus. Pois a graça nos salva, justifica e santifica. Portanto, ela é o elemento chave na experiência de salvação e amadurecimento na fé. Entender que a graça de Deus atua mediante a nossa resposta positiva a ela nos ajuda a discernir nosso papel nesse processo, que não acontece sem ela. A carta de Paulo à comunidade de Filipos ajuda a compreender essa realidade. Vamos refletir sobre isso nessa lição. O texto escolhido é a carta de Paulo a Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 12, escreve o apóstolo Paulo. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Olha que interessante, desenvolvei a vossa salvação. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que você vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Na perspectiva wesleyana, salvação e santificação acontecem mediante a graça de Deus. Wesley focava muito essa questão da graça. A teologia wesleyana é fundamentada na graça. A nossa resposta cotidiana a essa graça é um princípio para o processo de amadurecimento na fé. Vamos encontrar algumas reflexões de Wesley no sermão número 85. O sermão 85 de Wesley, publicado em 1785,
pautado na carta de Paulo aos Filipenses, trata do desenvolvimento da salvação e lança fundamentos para explanar a temática e aconselhar as pessoas cristãs de seu tempo a sair da sua estagnação espiritual, respondendo à graça de Deus. Falamos sobre isso não nessa semana que passou, mas na outra, a respeito da graça de Deus. A carta aos Filipenses apresenta-se como um livro de dupla autoria, Paulo e Timóteo. No entanto, toda a carta segue na primeira pessoa do singular, estabelecendo Paulo como seu primeiro autor. O apóstolo estava preso quando a carta foi escrita. Ele fala isso no texto da carta. Além de motivar e exortar a igreja, ele desejou se apresentar como modelo para que essa comunidade continuasse na fé e não estagnasse, não parasse no tempo. Dois temas se destacam no texto: salvação e graça. A salvação se refere ao ato de remissão de Jesus, já explicado por Paulo nos versículos anteriores da mesma carta aos Filipenses, que diz assim: pelo contrário, ele, Jesus, se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Está lá em Filipenses 2, dos versículos 7 a 11. E concede a nós o direito, ou graça, de usufruir de seu perdão, de sua presença e do seu Espírito Santo. A salvação, portanto, se inicia quando quem peca reconhece a obra redentora de Cristo. A isso chamamos de novo nascimento. A partir disso, caminhamos rumo à salvação por um caminho de santificação, tendo sempre em mente que salvação não se trata de uma porta, efeito imediato e concluído, mas de um percurso. Falávamos outro dia que a salvação é um processo, não é verdade? No qual, pelo Espírito, vamos aprendendo qualificativos que nos fazem a semelhança de Cristo. Isso não acontece num estalo de dedos. É uma caminhada. A compreensão wesleyana a respeito da salvação tem esse aspecto de processo. Ela pode ser entendida em três dimensões, como aponta Maddox: perdão, salvação iniciada, santidade, que é a salvação continuada, e céu, que é a salvação concluída. E em tudo isso, Wesley apresenta a natureza cooperante da graça, sinalizando a importância da resposta humana. Maddox adverte: é importante lembrar que o motivo de nossa participação necessária, mas não coagida no processo de salvação, não é uma definição da graça de Deus, carecendo do suplemento dos nossos esforços, mas uma qualidade, do caráter de Deus. O Deus que conhecemos em Cristo é um Deus de amor, que respeita a nossa integridade e que não nos forçará à salvação. Santo Agostinho dizia que o Deus que nos fez sem nós não nos salvará sem nós. Ele precisa da nossa participação, da nossa aceitação, né? Como está escrito lá em João 3,16, versículo que todo mundo conhece, né? Deus, seu Filho, né, ao mundo, né, para que morresse por nós, e para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo, quando escreve à igreja, tem em mente que a salvação é um processo, um caminho, e sabe que as dificuldades oriundas da vida e da aceitação da fé poderiam ocasionar o desvio do propósito, né? Como vemos lá
no próprio texto de Filipenses, no capítulo 1, versículos 27 e 28, que diz assim: acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo. Para que eu indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários. Pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal da salvação, e isto da parte de Deus. E ainda, né, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam desse modo firmes no Senhor. Por isso, pede aos filipenses que façam jus à graça que receberam e militem a favor do crescimento da própria salvação, pois, conforme observa, Deus efetua em vocês tanto o querer como o realizar. Wesley explica essa prédica de Paulo no Sermão 85, deixando claro que se Deus é quem faz, é exatamente por isso que temos condição de prosseguir. Tudo foi feito por Deus. E é por sua graça que temos condições de desenvolver a salvação. Quando pecamos e nos desviamos desse propósito de crescimento, não é porque a graça não é mais operante, mas porque não fazemos dela a condição já posta para vencermos a estagnação. Paulo advoga na interpretação de Wesley que somos cooperadores e cooperadoras dessa graça em nós. Por isso, exige que os filipenses tenham um comportamento semelhante ao de Jesus, né? Vimos aí em Filipenses 2, 5 a 7, ele fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, né? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que havia em Jesus. Nós devemos procurar nos igualar a Jesus, pois a salvação é caminhar em direção a Cristo. Não para um lugar geográfico. Eu vou para o céu. Não, eu vou para Jesus, né? Aonde ele estiver. O objetivo era que cada dia os filipenses se tornassem irrepreensíveis, puros, inculpáveis e filhos de Deus. Assim como Jesus, Cristo, inaugurou um caminho possível para a salvação e se tornou um alvo a ser seguido, né? Se nós olharmos aqui, ele diz assim, não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A comunidade de Filipos foi a primeira comunidade europeia fundada por Paulo, em sua segunda viagem missionária. A maioria das pesquisas bíblicas indica que a carta aos Filipenses foi escrita por ele durante um período de prisão, provavelmente em Roma. Ao escrever-lhes, o apóstolo busca incentivar a comunidade a permanecer firme e trabalhar para o desenvolvimento da própria salvação. O verbo grego katergazomai, utilizado no verso 12, é traduzido por desenvolver, operar, efetuar, e significa um trabalho que é realizado até ser obra completa, sinalizando que a salvação é um processo contínuo, né? A Bíblia diz, né, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós temos que continuar caminhando nessa direção, né?
Existe um livro que chama O Peregrino, escrito lá na Idade Média, e ele conta muito bem como é que é essa caminhada. Está no modo imperativo, na segunda pessoa do plural, o que aponta a exigência de uma resposta, uma atitude de quem ouve e não de quem fala. Assim, Paulo, ao colocar essa exortação, responsabiliza as pessoas da igreja de Filipos a buscarem o desenvolvimento de sua salvação. Deus havia iniciado uma obra em suas vidas, que seria completada pela ação da sua graça, mediante a resposta humana. Clamor e temor são duas palavras que concluem a ordem de desenvolver a salvação. Essas são características relacionadas com a consciência da nossa pequenez e o respeito à grandeza e soberania do Senhor. Assim, elas se tornam filtros das ações que desenvolvemos nesse processo. John Wesley também destacou a ação de Deus na salvação. No Sermão 85, operando nossa salvação, no qual afirmou que se é Deus quem opera em nós, tanto o querer como o fazer, segundo a sua boa vontade, então não existe mérito humano nas nossas ações. A salvação é pela graça, escreve Paulo. Por mais que nos esforcemos para desenvolver a nossa salvação, ela se dá pela graça divina. Para Wesley, as expressões utilizadas por Paulo mostram que a motivação que Deus tem para agir reside totalmente em si mesmo, em sua própria graça, em sua imerecida misericórdia. Deus desperta o ser humano e este responde por meio de ações que o próprio Deus habilita para desenvolver. Foi isso que Madoc chamou de graça responsável em seu livro que leva o mesmo nome, no qual afirma, baseado nos estudos de Wesley, que sem a graça de Deus ninguém pode salvar-se, mas ao mesmo tempo, sem a participação humana responsável nesse processo, a salvação não se desenvolve e a graça de Deus não opera a ponto de salvar-nos. Paulo mostra ainda ações que fazem parte do nosso processo de desenvolvimento da salvação. Fazer tudo sem murmuração e discussão. Atitude que torna a pessoa cristã irrepreensível, pura, filha de Deus, inculpável em meio a uma geração perdida, né? No capítulo, versículo 15 do texto que nós lemos, né? Para que vós torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro do mundo. Preservar a palavra da vida, denotando o compromisso missionário de anúncio e de vivência da palavra de Deus. Assim, Paulo exorta a comunidade à perseverança e à alegria, mesmo em meio às tribulações. A salvação deve ser entendida como um processo que a pessoa cristã arrependida se propõe a desenvolver. Portanto, escreve o autor da carta aos Hebreus, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Através da graça, começamos um relacionamento com Jesus. Que delícia, né? Coisa boa. Através da graça, começamos um relacionamento com Jesus e a cada dia devemos nos tornar mais semelhantes. Né? Então, uma música do Padre Zezinho diz que o que é preciso para a gente ser feliz é andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu, pensar como Jesus pensou, sentir o que Jesus sentia, ele canta, né? E ao chegar o fim do dia, você se sentiria muito mais feliz. Quanto mais igual a Jesus nós parecermos, mais felizes nós seremos. Por isso, a concepção bíblica de salvação
é de um processo e não apenas de um evento pontual. Deus é o doador da graça que salva e santifica. Contudo, sem a disposição para viver a plenitude dessa graça, não há crescimento nem fruto. A partir da carta aos Filipenses, podemos compreender que o crescimento é resultado da graça divina. Ao declarar e desenvolver a vossa salvação, Paulo está relembrando que a salvação já nos foi dada pela graça de Deus que nos alcançou. Ela é um presente ofertado por meio do amor sacrificial de Jesus e foi comprada por um preço muito alto, escreve o apóstolo Pedro, né? Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem marca. Está na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículos 18 e 19. E nos foi ofertada gratuitamente, em amor. E agora que já recebemos, precisamos investir no seu desenvolvimento. Nós precisamos crescer na graça. O próprio apóstolo Pedro escreve: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Trazer constantemente essa certeza conosco nos ajuda a nunca nos afastarmos dessa graça. Sem a graça de Deus, certamente naufragaremos na fé, né? Ele escreve: essa é a demonstração que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, e firmado nelas, você combate o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Submetendo-nos à graça, alcançaremos a santificação. O crescimento é resultado de uma vida de obediência a Deus. Após destacar a pessoa de Cristo como exemplo de obediência a ser seguido, está lá no capítulo 2, versículos 5 a 8 da carta de Filipenses, que estamos lendo, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de Cristo. Paulo reforça a necessidade da igreja continuar a viver de igual modo, né? Está lá no versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecesses, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Uma vida cristã descompromissada com os valores do reino nos leva à desobediência, a uma volta a práticas pecaminosas, não é? Nos versículos 3 e 4 ele fala isso: não façais por partidarismo, vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O Paulo está chamando a gente a largar mão da nossa prepotência, da nossa arrogância, de nós acharmos que nós somos melhores do que os outros, né? Não somos, né? Então ele chama a atenção, né? Ele chama a atenção, né, para as pessoas lá de Filipos não voltarem à prática pecaminosa, o que impede o nosso desenvolvimento e crescimento na fé, né? Se vai e vem, impede o nosso desenvolvimento na fé. É preciso avançar, desenvolver a nossa salvação, mas esse crescimento só acontece quando deixamos os embaraços da vida, né? Como lemos em Hebreus, né? Nos capítulos 12, versículos 1 e 2. E assumimos um compromisso de obediência e fidelidade no reino de Deus. O crescimento é um processo contínuo,
Paulo enfatizou que a comunidade filipense estava em fase de crescimento e amadurecimento e por isso não podiam se acomodar, precisavam avançar. A salvação precisa ser desenvolvida a fim de que alcancemos toda a sua plenitude, né? Capítulos 10 e 11, versículos 10 e 11 do capítulo 3, escreve assim: para o conhecer e poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Compete a nós, em oração, consagração e submissão a Deus, dedicar tempo e estabelecer os meios pelos quais buscaremos esse crescimento e aperfeiçoamento. O resultado dessa dedicação será uma vida mais santificada, alicerçada em Cristo e sua palavra, e geradora de muitos frutos que glorificarão a Deus, né? Jesus disse assim: eu sou a videira, lá em João capítulo 15. Vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Nisso é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto. E assim mostrarão que são meus discípulos. Tudo é pela graça. Sem ela nada podemos fazer. No entanto, somos cooperadores e cooperadores dessa graça em nós. Devemos, portanto, procurar com zelo desenvolver a salvação. Procurar com zelo desenvolver a salvação que nos foi imerecidamente dada, nos esforçando para alcançar a perfeição de Cristo em nós, não é? Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. E perseverando nesse caminho até chegar à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a estado de pessoa madura à medida da estatura da plenitude de Cristo. Como está escrito lá em Efésios, capítulo 4, versículos 13 e 14. O convite de Paulo à comunidade filipense se apresenta a nós hoje. Deus nos chama a desenvolver a nossa salvação. Para tanto, é preciso ter consciência de que crescimento, amadurecimento e frutificação na fé são possíveis porque a graça de Deus que nos alcançou nos capacita e leva além. Somos salvos e salvas pela fé, que é um dom exclusivamente divino, né? Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Salvação é um dom gratuito da graça de Deus. Aliás, graça significa favor imerecido. E Deus mesmo nos dá a condição de responder a esse chamado. Cristãs e cristãos maduros não se eximem da sua responsabilidade e contam com o próprio Cristo nesse compromisso. Nossa resposta à graça torna-se ao mesmo tempo possibilidade de crescimento espiritual e compromisso missionário no anúncio da salvação e do Salvador Jesus Cristo. Não desanimemos, Cristo está conosco e nos capacita a agir. Foi essa promessa que ele fez, né? Que aspectos do nosso desenvolvimento espiritual são exclusivos da graça e quais dependem da nossa resposta, né? Que Deus nos abençoe, nos dê um dia alegre e feliz na sua santa presença. Amém.